te convidar nesse momento, queridos, a falar com o Senhor. Seja talvez um momento oportuno para você respirar profundamente e procurar se conectar um pouco mais com o Senhor. Talvez muitos pensamentos estão passando aí em sua mente, mas essa seja a oportunidade do Senhor falar com você. Você recebeu a ministração específica do Espírito Santo de Deus na sua vida. Peça a Ele, fale com o Senhor nessa hora. Fala o quanto você precisa ouvir a sua voz, o quanto você precisa dEle, o quanto o seu coração precisa de uma palavra de direção, de orientação. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença, nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Queremos declarar o quanto precisamos de Ti, quanto precisamos, ó Deus, de ouvir a Tua voz, de receber a direção do Senhor para a gente, o quanto precisamos de Ti. Abrimos, ó Deus, o nosso coração, abrimos a nossa mente, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, que cada semente da Tua palavra possa encontrar uma terra fértil, uma terra boa em nós, possa germinar e gerar bons frutos, porque, ó Deus, nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Quero falar sobre lidando com problemas do tamanho de gigantes, e a primeira coisa que talvez seja interessante nós entendermos, o primeiro objetivo dessa palavra, é compreendermos que problemas são para ser solucionados e não intensificados. Vou falar de novo, problemas são para ser solucionados e não intensificados. Um dos grandes problemas nesse sentido é que às vezes quando a gente vivencia uma situação difícil, um problema, o que nós fazemos, ao invés de solucioná-los, nós intensificamos eles. Nós tornamos eles grandes demais, maiores do que são. Chegam a ser do tamanho de gigantes. A gente percebe no texto de base que nós lemos, que o povo tinha apenas que reconhecer o que tinha na terra, para que pudessem ir com a ajuda de Deus vencer. Só que eles encontraram um problema, nós vamos ver ao longo da mensagem, e aquele problema foi ficando cada vez maior. Problemas não são para serem intensificados, são para ser resolvidos. E nós conseguimos com a ajuda de Deus, amém? Segundo objetivo dessa palavra, queridos, é nos levar a entender, através de um apresentar caminhos a serem percorridos, para que nós possamos solucionar algumas situações, problemas nas quais nós possamos passar. O que nós podemos fazer? Vamos aprender as lições desse contexto. Bom, quando nós analisamos a história de Números, capítulo 13, nós fazemos menção, queridos, do povo de Deus, que foi tirado do Egito, de uma vida de escravidão, e agora ele foi, então, direcionado por Deus, no deserto, para que eles pudessem alcançar a terra prometida. A Bíblia fala que a promessa é que eles iriam chegar numa terra que emana leite e mel, uma terra boa. E foi exatamente para esse lugar que Deus direcionou o povo. Nesse exato momento, Moisés dá uma direção para 12 homens, que eles tinham um papel, chegar até Canaã, a terra prometida, e analisarem, perceberem tudo o que acontecia naquela terra, tudo que estava naquele lugar, e eles foram. Quando eles chegaram lá, se vocês verificar versos anteriores, eles falam que era um lugar que realmente emanava leite e mel, ou seja, uma terra fértil. Hoje nós percebemos muita facilidade, o alimento, o acesso ao alimento, mas naquela época, queridos, era muito difícil. A terra era muito seca, não era fácil colher bons frutos, mas quando eles chegaram lá, eles encontraram frutos maravilhosos. Eles retiraram um cacho de uva, imagina só, um cacho de uva que 2 homens tiveram que transportar. Certamente
era aquele cacho de uva. E aquilo era só o começo de tantas coisas boas que aquela terra tinha a oferecer. A grande questão é quando eles chegaram ali, eles encontraram um problema. Deus havia dado uma promessa que eles alcançariam a terra prometida, mas aquela terra, queridos, ela já era habitada. Já havia povos ali e eles precisariam duelar, combater com aqueles povos para alcançar aquela terra. Era algo clássico no tempo do Antigo Testamento. Era assim que os povos alcançavam seus objetivos de vida, porque ou eles guerreavam, venciam para estar naquele lugar, ou eles iriam padecer em um lugar escasso, sem nenhum provento, né? Então, quando eles chegam naquele lugar e eles percebem que havia numerosos povos muito fortes, homens descendentes de Enaque, que eram homens grandes demais, do tamanho de gigantes. Eram povos numerosos, cidades fortificadas. Havia um grande problema. Havia um problema para ser solucionado. Mas o povo volta. E quando os 12 espias voltam, eles entregam as frutas, os alimentos que eles tinham tirado dali. E a grande questão, queridos, é que ao invés deles se debruçarem naquilo que era bom na terra, eles começam a intensificar o problema que eles tinham encontrado. E eles começam a falar que aquela terra era uma terra que viviam povos muito poderosos, cidades muito fortificadas, homens numerosos do tamanho de gigantes, e seria impossível para eles conquistar aquela terra. Nós percebemos aqui, queridos, que Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, mas ao chegarem em Canaã, eles encontraram problemas do tamanho de gigantes, e ao invés de trabalharem para solucioná-los, eles começaram a intensificar os problemas, até que tinha 2 jovens que foram juntos, Josué e Caleb, que eles tentaram reverter aquela situação. Não, pessoal, vamos lá, que nós vamos conseguir resolver essa situação, tem jeito, Deus está conosco, Ele abriu o mar vermelho, Ele nos libertou da escravidão, foram 10 pragas para manifestar a sua glória, certamente conseguiremos vencê-los. Mas pensa só, eram 12, 2 acreditando, 10 falando o contrário. O que aconteceu? A maioria do povo foi contagiada pela maioria que não acreditou. Lidar com problemas, queridos, é um grande desafio. Algumas considerações são importantes. A primeira delas, queridos, é que problemas são para ser resolvidos, solucionados e não intensificados. Mas como que nós intensificamos os problemas? Primeiro, quando nós só pensamos nele. Quando você tem um problema na sua vida, o que acontece? Você pensa em outra coisa? Dificilmente. A gente só vive pensando no problema. Você dorme pensando no problema. Você acorda pensando no... E durante o dia você pensa no... Percebe como que nós temos um hábito, né? De, muitas vezes, intensificar o problema. E a gente dorme e acorda e ele se torna um gigante. Por quê? Ele parece ser muito maior do que tudo o que temos, o que somos e o que cremos. Não só isso, queridos, eles nos impedem de ver o lado bom da vida. Gente, imagina você que vivia numa terra como escravo, numa limitação grande, peregrinando no deserto, na sequidão que é o deserto. Você chega numa terra que agora emana leite e mel, que tem uva, que o cacho de uva 2 homens têm que carregar, porque um não consegue. Imagina a fartura, o que tinha de bom, uma terra que emana leite e mel. Havia muitas coisas boas, mas aqueles 10 homens só conseguiam ver os problemas. Só conseguiam ver aquilo que era ruim, que era negativo, que não era bom. E os problemas fazem isso com a gente. A gente fica cheio dos problemas e a gente não consegue enxergar o lado bom. Se você tem um problema familiar,
você não consegue olhar para o que é bom na família, só para o problema da família. É a gente, é no dia a dia, é eu e você, queridos. Somos nós. Se estamos vivendo um problema financeiro ou com orçamento familiar, parece que nada acontece. Tudo gira em torno daquele problema. Se temos que lidar com alguma questão de saúde, alguma questão de injustiça, ou no trabalho, seja qual for a intensidade do problema, muitas vezes nós deixamos que eles dominem os nossos pensamentos, os nossos dias, e mais do que isso, queridos, eles minam as nossas forças e nos faz sentir incapazes. Se você observa o que aqueles homens treinados do povo de Deus, que tinham uma fé em Deus e o conhecimento de Deus, eles disseram logo no final: nós nos sentimos tão pequenos que diante deles parecíamos gafanhotos. Olha isso. Quantas vezes os problemas dos quais nós passamos, queridos, eles nos fazem sentir que somos pequenos demais, incapazes, nos sentindo com as forças completamente esgotadas. Um momento que nós mais tínhamos que ter força, é ou não é? Se você tem um problema para solucionar, você pode gastar sua energia, você pode gastar suas forças, você pode gastar seu tempo. Não, mas a gente gasta. Que isso? Como assim? O momento que eu mais preciso usar minhas forças, minhas estratégias, minha capacidade, a sabedoria dada por Deus, eu deixo que toda a minha energia vá embora, pensando no problema. E eu quero dizer que não há problema, que não há solução. Porque se não tiver solução, não é problema. Não há mal que dure para sempre, não há situações que o nosso Deus não possa solucionar. Mas nós precisamos nos posicionar diante de Deus, crendo que Ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem vivido alguns problemas na sua vida? Existem situações nas quais você precisa que sejam solucionadas? Você tem intensificado esses problemas? Você tem dormido e acordado pensando neles? Eu quero dizer que você tem uma oportunidade hoje, com a ajuda de Deus, de acordar amanhã de manhã bem diferente, de ir para casa e dormir hoje bem diferente, porque tem uma palavra de Deus para o seu coração, uma instrução, queridos, da parte do Espírito Santo, que mudou a minha vida e que certamente vai impactar o seu coração. E a primeira coisa que nós aprendemos com toda essa história é a lição que Caleb nos traz, diante dos problemas que a vida possa nos trazer, diante das fragilidades. Eu quero dizer uma coisa, queridos, essa palavra é para hoje, mas essa palavra também pode ser para amanhã, ou para que daqui um bom tempo, porque a verdade é que problemas e situações difíceis vamos enfrentar enquanto estivermos aqui, mas em todas as situações é necessário que nós tenhamos uma atitude. Prefira manter os seus olhos fixos em Deus. Nós precisamos manter os nossos olhos em Deus, porque isso nos ajuda a enxergar caminhos de esperança e de fortalecimento para a gente. Se olharmos para o problema, se olharmos para o gigante, se olharmos para a situação difícil e os nossos olhos só conseguirem enxergá-los, eles ficarão grandes demais diante de nós. Mas se nós decidirmos olharmos para Deus e apesar do grande problema que tenhamos que solucionar, diante do nosso Deus, ele fica muito pequeno. Então, prefira permanecer com seus olhos olhando para Deus. Salmos, abra a tua Bíblia em Salmo 73, versículo de número 25. Salmos 73, versículo 25, a palavra do Senhor diz: um salmo de Asaf que diz assim: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, e meu espírito fraquejar,
mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Não importa o que aconteça, eu posso fraquejar, os desafios podem chegar, eu posso perder a minha saúde, mas os meus olhos permanecerão olhando para Deus. Queridos, talvez você diga assim: pastor, mas é um desafio muito grande quando a gente está vivendo problema. E eu sei disso, porque eu também passo por problemas, inclusive tenho vivido alguns específicos na minha vida, mas eu posso dizer uma coisa: olhar para eles não vai me ajudar a resolvê-los, mas olhar para Cristo vai me dar esperança, vai me dar força, vai me dar capacidade para seguir em frente, porque eu tenho a convicção de que eu não estou sozinho. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da gente, e não importa o que aconteça, essa é a palavra final que permanecerá no meu e no seu coração. Amém, queridos? Não importa o tamanho dos problemas, não vamos intensificá-los, vamos olhar para Deus e vamos encontrar um caminho para solucioná-los, em nome de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos, queridos, nesse texto, é que nós precisamos, diante dessa situação, fazer parte da minoria que continua acreditando em Deus. Eram quantos espias? 12. Quantos acreditaram? Quantos não acreditaram? Quando você está vivendo um problema, a maioria das pessoas não falam a favor. Não falam a favor, não falam. Tanto é que as pessoas hoje já aprenderam, elas nem compartilham. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Isso é bom porque realmente você vai compartilhar com gente que às vezes nem vale a pena. Aí o problema vai ficar maior ainda. Né? Mas não sei se é ruim, porque às vezes você se fecha tanto que você não escolhe nenhuma pessoa que seja de sua confiança idônea para compartilhar e passar problema sozinho. É ruim demais, é difícil demais, né? Mas, queridos, a verdade é que a maioria das pessoas não acreditam, a maioria das pessoas vão falar assim: já estou até vendo o que vai dar isso. Às vezes, ela te escuta: é mesmo. Mas dentro dela, ela assim: o negócio está feio. É ou não é? Às vezes te escuta: é mesmo. E aí quando você vai embora: ai, coitada, aquele menino, daquela menina. É ou não é? É assim, gente, infelizmente. Mas não adianta, enquanto servos do Senhor, na maioria da nossa vida nós vamos remar contra a maré, é no sentido contrário. Então, queridos, eu quero te orientar uma coisa: faça parte da minoria que continua acreditando em Deus. Confie. As palavras às vezes chegam contrárias, confie. As coisas parecem não estar acontecendo, confie. Os sinais que chegam, os resultados que chegam, a opressão que muitas vezes chega, fala que não tem jeito, mas eu e você não vivemos por vista, vivemos pela fé, na fé em Jesus Cristo, que não está morto, ressuscitou e trabalha a nosso favor. Permaneça acreditando, permaneça crendo no poder de Deus, permaneça com o coração firmado no Senhor, queridos. Romanos capítulo 8, versículo 15, tem uma instrução a esse respeito para a gente. Romanos 8, 15, diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Não recebemos um espírito de covardia, que nos faz voltar a sermos escravos e medrosos, sem esperança, pensamos que estamos sozinhos e que não tem mais jeito para a gente. Pelo contrário, recebemos um espírito de adoção que nos leva a clamar: Abba, Pai, Paizinho. Ou seja, eu tenho um Deus que é Pai, que está cuidando de mim, e podemos então desfrutar das heranças que recebemos como filhos de Deus.
Muitas vezes, queridos, nós esquecemos que quando somos recebidos como filhos pela fé, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, queridos, não há nada que possa nos impedir de viver os melhores dias das nossas vidas na presença de Deus. Apesar dos desafios, apesar dos momentos difíceis, nós viveremos os melhores momentos, porque não é o externo que nos define, mas aquele que está em nós é bem maior do que o que está no mundo. Amém, queridos? Prefira continuar acreditando no poder de Deus. É uma minoria, mas é uma minoria que eu e você fazemos parte. Amém? Em nome de Jesus. Quero continuar dizendo, queridos, Josué e Caleb foi a minoria. Quero dizer mais do que isso. Ele se posicionou, né? Caleb, diante daquela situação toda, imagina, todo mundo falando o contrário, todo mundo amedrontado. Aí levanta Caleb: não, gente, vamos embora, vai dar certo, Deus está com a gente, nós vamos vencer esse povo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: decida ser um encorajador das pessoas que Deus colocar ao seu redor. Use a palavra de Deus para isso. Eu quero dizer mais, uma estratégia que Deus usa nesse tempo para que possa nos ajudar a lidar com os problemas, sabe qual é? Quando eu tenho grandes problemas, Deus me ajuda a resolver ou ajudar o problema de outros. E aí, queridos, de uma forma milagrosa, Deus trabalha a meu favor. E aquilo que era impossível passa a ser possível. E aquilo que não tinha solução passa a ser a solução. É incrível como Deus faz isso. É incrível como Deus, na sua grandiosidade, Ele, em situações mais adversas, isso é terapêutico. Sabe por quê? Porque quando você tem um problema, pensa comigo, queridos, você tem um problema do tamanho de gigantes, mas você é capaz de se dispor para ajudar o outro. Sabe o que você faz? Você desloca o seu olho do seu problema. E você estende as mãos para ajudar o outro. Deus vem a seu favor. Deus responde a seu favor, queridos. Porque o Evangelho é assim. É sobre o que nós somos capazes também de fazer pelo outro, né? Viver para Cristo é assim. O apóstolo Paulo nos traz lições dessa forma, vivendo problemas gigantes, às vezes no cárcere, às vezes em situações de muita ausência e falta e escassez. Ele estava escrevendo, gerando esperança para as pessoas, resolvendo situações, problemas que a dele era muito maior, mas nesses caminhos Deus agia a seu favor. Isaías 41, versículo 8, nos traz uma palavra de encorajamento para podermos liberar para as pessoas. Guarde essa palavra, queridos. Isaías 41, versículo 8. Ela fala sobre a bênção e o auxílio de Deus para o povo de Israel, para o seu povo. Quem é povo de Deus? Eu e você. Olha o que ele nos diz. Isaías 41, versículo de 8 a 13. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. É Deus falando com a gente, é específico para o povo de Deus, queridos. Eu o chamei, eu o escolhi. Você é meu servo. Olha o versículo de número 10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você o procurará e não encontrará. Aqueles que tentarem conquistá-lo, quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita. Eu, Senhor, o seu Deus, e lhe digo:
Não tenha medo. Estou aqui para ajudá-lo. Que palavra. Que palavra que Deus tem para a gente, queridos. Por isso não precisamos desanimar. Por isso não precisamos parar diante das situações, problemas. Inclusive, podemos nos posicionar para ser a resposta de Deus para as pessoas. Quero dizer uma coisa. Muitas vezes, os problemas chegam na nossa vida, sabe para quê? Para nos impedir de ajudar as pessoas. Pensa que muitas vezes Deus coloca diversas pessoas no nosso caminho, todos os dias, para que possamos ser uma resposta dele. Gente que já perdeu a esperança, gente que precisa de uma palavra. E aí os problemas muitas vezes chegam, sabe para quê? Para tirar o seu olhar, de ser sensível ao outro. Para te acumular de tantos problemas que te faça incapaz de perceber o outro, de ser uma resposta de Deus no seu tempo. E aí gastamos nossa vida, nosso tempo, e lamentamos tanto os nossos próprios problemas, que não somos capazes de nos direcionar para olhar o outro. Ser egoísta, queridos, nem sempre está só associado a querer que todos olhem para você. Mas muitas vezes, quando não somos capazes de tirar os olhos de nós e olhar para o outro, bem pertinho da gente, às vezes nossa família, às vezes amigos, irmãos em Cristo, lá no trabalho, não importa onde seja, lembre-se, você e eu, nós somos uma força importante nesse tempo. Vamos abençoar as pessoas. Eu quero finalizar, querendo, dizendo que Deus, Ele pode reverter toda situação, problema, de forma que as coisas possam cooperar para o nosso bem. Percebe que o povo de Israel lamentou e não pôde entrar na terra prometida naquele tempo. Muitos murmuraram, reclamaram, o negócio ficou feio ali, gente. A Bíblia fala que Deus esperou que uma nova geração se levantasse, para que ela pudesse entrar na terra. Deus reverteu aquela situação, queridos. E agora uma nova geração poderia entrar na terra. Moisés já tinha passado instruções agora para Josué. E Josué recebeu uma palavra: ser forte, seja corajoso, vá frente, eu estarei contigo em todos os momentos. E naquela força, Josué, Caleb, as tribos de Israel e toda aquela nova geração se levantou. E guerrearam e batalharam, cidade por cidade. E contaram com o poder de Deus em todos os momentos. Pensar que Jericó caiu, os seus muros caíram, com o tocar da trombeta e o gritar de um povo. Quando que o grito forte de um povo é capaz de derrubar muralhas? Deus, Ele reverteu aquela situação, problema, agora em uma resposta para uma nova geração conquistar as promessas que foram liberadas sobre eles, um a um. Todos alcançaram as promessas de Deus. Eu quero dizer uma coisa: eu e você podemos estar vivendo problemas, ou eles podem chegar em algum momento, mas lembre-se de uma coisa: Deus é capaz de reverter essa situação para o seu bem. Ele fez isso com Jó. Jó passou uma provação muito forte, mas Deus reverteu aquela história e deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Lembrar da história de José do Egito, jogado na cisterna, vendido pelos irmãos, levado ao cárcere,
por ter sido injustamente acusado de abuso, esquecido por alguém que ele ajudou, mas em um dado momento lembrado, para ser o governador do Egito, e ser o provedor de alimento, queridos, para toda a sua nação. É incrível quando José recebe os seus irmãos e ele diz assim: olha, não foram vocês que me trouxeram aqui, foi Deus. Todo o mal que eles tinham passado foram revestidos, foram convertidos em bem. Talvez você que está vivendo um momento muito difícil na sua vida, ou quando nós passamos momentos assim, seja difícil demais de levar, mas nós podemos crer. Nós podemos crer que Deus é capaz de mudar completamente essa história e usar cada uma dessas situações para o nosso bem. O último texto que eu quero ler é Romanos 8, 26, que ele diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito, ele intercede por nós, o povo santo, segundo a sua vontade. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Talvez nós estamos passando por problemas gigantes, grandes demais, mas não podemos nos esquecer, queridos, que nós temos um Deus que intercede por nós, que entende o que a gente está passando, e Ele fará com que as coisas cooperem para o nosso bem. Nós que fomos chamados segundo o seu propósito, amém? Deus te abençoe, feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor.